Canal do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar resultados e várias coisas aí que tivemos nesse final de semana, né? Vamos passar. Começando aqui pela Copa Santa Catarina, beleza? A Chapecoense perdeu por 2-0 para o Figueirense. Figueirense 2, Chapecoense 0. E o Figueirense vai à próxima fase da Copa Santa Catarina. Assim como o Blumenau, que venceu o Tubarão por 3-1, também se classificando para a próxima fase da Copa Santa Catarina. Aqui também tivemos Campeonato Piauiense, semifinais, Série B. E, bom, o Coriçaba venceu o Comercial por 2-1, se classificando não só para a final do Campeonato Piauiense Segunda Divisão, como também para a Série A do Campeonato Piauiense da próxima temporada, né? O Coriçaba, com essa vitória, repito, se classificou para a Série A do Campeonato Piauiense da próxima temporada e também para a final. Coriçaba 2, Comercial 1. No outro jogo, o Flamengo do Piauí empatou em 0-0 com o Teresina, e o Teresina, no seu primeiro ano como profissional, como clube profissional, já se classificou para a primeira divisão do Campeonato Piauiense, beleza? Da próxima temporada. E Teresina e Coriçaba vão decidir, né, no próximo final de semana. Bom, não sei se em 1 ou 2 jogos, vou procurar informação. A segunda divisão do Campeonato Piauiense. Semifinais aqui também, gente. Campeonato Pernambucano, Série A2. Temos os finalistas, né? Temos os times que vão decidir o Campeonato Pernambucano Série A2. O Vitória de Santo Antão venceu o Centro Limoeirense por 3-0, se classificando para a final. E o América do Recife, da capital, venceu o Caruaru City de Caruaru por 2-1. Vitória de Santo Antão e América do Recife vão decidir a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. E quem vencer vai obter a vaga, a única vaga, né, para a Série A do Campeonato Pernambucano da próxima temporada. Bom, também aqui passando o Campeonato Pernambucano Sub-20, primeiro jogo das quartas de final entre essas duas equipes. O Retrô venceu o Sport Recife por 1-0 no CT do Sport Recife e vai com a vantagem para o segundo jogo das quartas de final do Campeonato Pernambucano Sub-20. A seleção brasileira de futebol feminino venceu em amistoso na Inglaterra a Inglaterra por 2-1. Seleção brasileira feminina 2-1 para a Inglaterra em amistoso. Bom, gente, 125 anos de história e a Ponte Preta conquista seu primeiro título nacional. Ponte Preta 2, Londrina 0, gols de Elvis e Jonas Toró, né? Cria do São Paulo. Ponte Preta 2, Londrina 0. E a Ponte Preta, pela primeira vez em sua história, conquista um título nacional. Campeã brasileira da Série C de 2025. Parabéns à Ponte Preta. Vamos lá, gente. Resultados pela Série A do Campeonato Brasileiro. Jogos do fim de semana. Tivemos Botafogo 2, Santos 2, Grêmio 3, Juventude 1. Também aqui tivemos Vasco 3, Bragantino 0 e Cruzeiro, ou melhor, Palmeiras 0, Cruzeiro
também 0. Beleza? Foram os resultados aí, né, de jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Passando mais um resultado: Mirassol 2, Sport Recife 1. Série A Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Os outros resultados da Série A foram os seguintes: Corinthians 1, Vitória da Bahia 0. Atlético Mineiro 1, Ceará 0. Também aqui tivemos Fortaleza 1, Flamengo 0. Fluminense 1, Internacional 0. E São Paulo 2, Bahia 0. Resultados pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogos do fim de semana. Vamos lá, gente. Aqui já começando pelo futebol sul-americano. Pelo Campeonato Boliviano, gente, não tivemos jogo nesse fim de semana, tá? Então não vou passar nenhum resultado aqui. Vamos por outros campeonatos sul-americanos. Independente Rivadavia 0, River Plate 0. Independente Rivadavia 4-3 nos pênaltis, passando assim para a próxima fase da Copa Argentina. River Plate eliminado. Bom, pelo campeonato venezuelano, o Caracas venceu o Metropolitanos por 3-2. Vamos lá, galera. Universidade Católica 1, Universidade de Chile 0, campeonato chileno. Também aqui, Cerro Largo 2, Peñarol 0. Montevideo Wanderers 0, Nacional do Uruguai também 0, campeonato uruguaio. Também aqui tivemos, vou dar uma checada aqui. Vamos lá, gente, Libertad e Recoleta 2-2, aqui campeonato paraguaio. Universidade nada. LDU 1, Independente Del Valle também 1, campeonato equatoriano. O Luchancas venceu o Sporting Cristal por 1-0, campeonato peruano. Vamos lá, gente. Major League Soccer 2-2 para Philadelphia Union e Chicago Fire. 4-2 para o Philadelphia Union nos pênaltis. Philadelphia Union na próxima fase da Major League Soccer. Inter Miami 3, Nashville SC 1. Major League Soccer aqui também. Vamos lá, gente. Campeonato Saudita. O Al Najma perdeu por 1-0 para o Al Ahly da Arábia Saudita. O Al Hilal venceu o Al Ittihad no clássico por 2-0. O Al Nassr venceu o Al Hazen por 2-0. Campeonato Saudita. Campeonato costarriquenho. O Ponta Arenas perdeu por 2-1 para o Deportivo Saprissa. Campeonato costarriquenho. Vamos lá, gente. Young Boys 3, Zurique 2, campeonato suíço. O Podrivica perdeu por 4-0 para o Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk 4, Podrivica 0, campeonato ucraniano. Campeonato escocês, o Kilmarnock perdeu para o Glasgow Rangers por 3-1. E o Hearts venceu o Celtic por 3-1, campeonato escocês. Vamos lá, gente. Ajax 3, Feyenoord, ou melhor, Ajax 3, Twente 2. PSV 3, Feyenoord 2. Campeonato holandês. Campeonato russo. Dinamo de Moscou 1, Zenit 2. Campeonato russo. Vamos lá, gente. Campeonato eslovaco. O Prezov venceu o Slovan Bratislava por 1-0. Pelo campeonato norueguês, o Bodo Glimt venceu o Molde FK por 4-1. Pelo campeonato islandês, o Interturco empatou com o Helsinki por 1-1. Aqui também pelo campeonato belga, o Bruges venceu por 1-0 o Royal Antuérpia. Campeonato belga. Vamos lá, gente. O Monopólios, pelo que eu entendi, perdeu por 2-0 aqui para o Olympiacos, campeonato grego. O Gostep perdeu por 3-1 para o Galatasaray. O Kazim Fazan
empatou por 1-1 com o Besiktas, campeonato turco. Vamos lá, gente. Sporting 3, Tondela 0, Braga 4, Casa Pia 0, Benfica 5, Arouca 0, campeonato português. Vamos lá, gente. Mônaco 1, Toulouse 0, Lens 2, Olympique de Marseille 1, Lyon 2, Strasbourg 1. Vou dar uma confirmada nesse resultado, inclusive. Lille 6, Metz 1, PSG 3, Brest 0. Campeonato francês. 2 resultados aqui, gente, pelo campeonato espanhol, né? O Valência perdeu em casa para o Villarreal por 2-0. Detalhe, tá? O Villarreal não vencia o Valência no Mestalla, né, que é o estádio do Valência, há 8 anos, tá? Então é isso aí. Villarreal 2, Valência 0, campeonato espanhol. E é o clássico, né? No clássico pelo campeonato espanhol, o Real Madrid venceu o Barcelona por 2-1. Não teve nenhum gol de brasileiro, viu, gente? Nesse jogo aí, Real Madrid 2, Barcelona 1. Placar final, campeonato espanhol. Vamos lá, gente. Resultados pelo campeonato italiano. Lazio 1, Juventus 0. Roma 1, Sassuolo 0. Também aqui 2-2 para Atalanta. Vou dar uma checada, gente, nesse placar aqui, tá? Vou dar uma checada. Bom, Napoli 3, Inter de Milão 1. Beleza? Milan 2, Pisa 2. Vamos em frente. Bom, gente, Atalanta e Cremonese 1-1, tá? Campeonato italiano. Continuando. Vamos lá, gente. Hansa Rostock 4, Vitória Colônia 2. Terceira divisão, campeonato alemão. Segunda divisão, campeonato alemão. O time do Darmstadt perdeu por 1-0 aqui pro time do Schalke 04. O Fortuna Düsseldorf perdeu por 1-0 aqui pro Hertha Berlim. Segunda divisão, campeonato alemão. Vamos lá, gente. Segunda divisão, campeonato italiano. O Carrarese venceu o Venezia por 3-2. Segunda divisão, campeonato inglês, Championship. O Millwall venceu o Leicester City por 1-0. Segunda divisão, campeonato espanhol. O La Coruña empatou por 1-1 com o Valladolid. Segunda divisão, campeonato espanhol. Primeira divisão, campeonato alemão, gente. O Hoffenheim venceu o Heidenheim por 3-1. O Wolfsburg venceu o Hamburgo por 1-0. O RB Leipzig venceu por 6-0 o Augsburg. Também aqui tivemos Bayer Leverkusen 2, Freiburg 0. Stuttgart 2, mais 05, 1. Borussia Dortmund 1, Colônia 0. Bayern de Munique 3, Borussia Mönchengladbach 0. Também aqui tivemos... Vou dar uma checada aqui, gente, para passar. Vamos lá, gente. Eintracht Frankfurt 2, São Paulo 0. Werder Bremen 1, Union Berlim 0. Aqui também resultados pelo campeonato alemão, rodada do fim de semana. Vamos lá, gente. Leeds United 2, West Ham 1, Newcastle 2, Fulham 1. O Brentford venceu o Liverpool 3-2. Sunderland 2, Chelsea 1. O Tottenham, vou dar uma checada. Certo, gente? Bom, aqui também Arsenal 1, Crystal Palace 0. Aston Villa 1, Manchester City 0. Resultados pelo campeonato inglês. Vamos lá, gente. O time do Brighton perdeu para o Manchester United por 4-2. E o Tottenham venceu o Everton por 3-0. Campeonato inglês. Campeonato mexicano. Aqui também, Toluca 2, Pachuca 2. América do México 1, Mazatlán também 1.
Cruz Azul 2, Monterrey 0. E eu vou dar uma checada nesse outro placar aqui, gente, pelo Campeonato Mexicano. Vamos lá, gente, pequena correção. O América do México empatou com o Mazatlán, sim, mas foi por 2-2 e não por 1-1, como passei aí. Por 1-1, empataram aqui o León com o Pumas do México, Campeonato Mexicano, beleza? Vamos lá, gente, vou dar meu comentário, meu pitaco aqui, né? De Bayern de Munique 3, Borussia Mönchengladbach 0. Jogo que aconteceu no último sábado lá no Borussia Park, né? Na casa do Borussia Mönchengladbach. Bom, gente, jogo como já havia citado para os amigos, né? Inclusive no comentário prévio do que eu achava que seria o jogo. Dificílimo, jogo complicado, como sempre é, não importa a fase. Eu já havia falado isso para os amigos antes. Não importa a fase do Borussia Mönchengladbach, sempre o jogo é difícil, sempre o jogo é complicado, dificílimo de se jogar. E não foi diferente dessa vez, tá? Vou explicar. A escalação do Bayern de Munique para começo de conversa foi essa aqui, ó. Eu sabia que ele ia mudar. E ele mudou sim, de fato. O Urbi, Jonas Urbi, né? No gol. Não é nem pro gol foi. Botaram reserva. O Sacha Boey na lateral. O Kim Jae e o Upamecano na defesa. Na outra lateral aqui, colocaram o jogador Bishop, né? Ele que é volante, quase um meia, botaram de lateral. E de fato ele também joga por essa posição, né? Como eu já falei, não é de muito estranhamento essa situação de jogador do meio na lateral, do ataque jogando como meia. Porque isso, para os caras na Europa, isso é extremamente normal, que o jogador se adapte a várias funções dentro de campo. Então isso é normal, gente. Ao menos no futebol europeu, né? Bom, na volância, o Kimmich com o Goretzka, beleza? Aqui também o Nicolas Jackson, o Maicon Olise, o Harry Kane e o Luis Dias. Essa foi a linha de frente do Bayern de Munique, né? O Kane como meia, o Jackson como o centroavante, o Olise por um lado e Luis Dias pelo outro. Foi basicamente esse o time. Bom, como eu já falei para os amigos, até dando um spoiler, né? O jogo foi muito complicado, gente. No primeiro tempo, por exemplo, o Bayern de Munique tentou ter posse de bola, tentou partir para cima. E detalhe, né? Antes do primeiro minuto de jogo, o Harry Kane lança uma bola, como meia mesmo, pro Luis Dias, que entra cara a cara e chuta para cima, né? Perdendo o gol. Mas também, essa foi talvez a única oportunidade nos primeiros 25 minutos, pelo menos. Porque daí em diante, Borussia Mönchengladbach montou o ônibus, só ia no contra-ataque, mas não conseguia contra-atacar. Estava muito mais pensando em marcar, em evitar o Bayern de Munique. E detalhe, não só na defesa, mas o meio de campo do Borussia Mönchengladbach estava evitando o Bayern de Munique mesmo. Logo aos 15, eu acho, em torno de 12 a 15 minutos do primeiro tempo, o Kastrov, jogador do Borussia Mönchengladbach, deu uma lapada no Luis Dias, foi expulso. Mesmo assim, o Borussia Mönchengladbach não mudou a forma de jogar, certo? Permaneceu marcando forte e marcando os jogadores do Bayern de Munique com tudo que tinha, marcando pesado. Bayern de Munique tentando partir para cima, gente, tentando se aproveitar de um jogador a mais. Já estava pressionando antes, permaneceu pressionando, mas sem criar grandes chances. Dali dos 40 minutos em diante, até o fim do primeiro tempo, o Bayern de Munique chegou a criar duas boas chances. Uma com o Harry Kane, que ele entra cara a cara, mas chuta errado, chuta fraco, e o Nicolas Moritz, né? Goleiro do Borussia Mönchengladbach, faz uma boa defesa. E a outra chance, acho que foi do Nicolas Jackson, né? Que chutou errado também. Luis Dias também teve outra chance.
Bom, dos 40 minutos até o final do primeiro tempo, o Bayern de Munique criou pelo menos 3 chances ali de fazer gol, beleza? Acabou que não fez, gente, 0-0, né? Voltou do intervalo e as alterações que ele fez, o Kompany, pode parecer estranho. Ele tirou o Sacha Boey, botou o Guerreiro, lateral por lateral. Ele tirou o Goretzka, se muito me engano foi o Goretzka, aliás, foi o zagueiro, foi o Upamecano que ele tirou, que já estava com cartão amarelo, recebido no primeiro tempo, e botou o Laimer pela lateral esquerda. Ele que é lateral direito ou volante, né? Que é sua posição de origem, inclusive. Ele entrou na lateral esquerda, o Guerreiro na lateral direita. Detalhe é que o Guerreiro é originalmente lateral esquerdo, tá? Apesar que ele também joga pelo lateral direito, joga de meia, joga de segundo atacante. É muito funcional também o português Guerreiro, né? E foi assim que funcionou, gente. Porque aparentemente era para o Guerreiro jogar na direita. Sendo que não foi isso que aconteceu. O Guerreiro jogou praticamente de segundo atacante. De um meia. Bota ele lá para frente. Bom, daí em diante, o jogo do Bayern de Munique entrou, gente. Começou a funcionar. E aí a pressão aumentou. A pressão realmente subiu o nível do que foi no primeiro tempo. O Harry Kane até fez um gol, mas estava impedido, foi invalidado. E aí, logo após isso, o Bayern de Munique muito na pressão, abriu o placar com o Kimmich, né? Um rebote da defesa, o Kimmich foi lá centroavante, Kimmich, e abriu o placar para o Bayern de Munique, ali fazendo 1-0. Bom, daí em diante, o Bayern de Munique, em outra jogada criada, o Guerreiro apareceu livre na cara do gol, como centroavante mesmo, e empurrou para a rede fazendo 2-0, tá? Uma bela jogada do Bayern de Munique, inclusive, coletiva, né? O 3-0 foi marcado por outro jogador que entrou no segundo tempo, né? No lugar, inclusive, acho que foi do Luiz Dias mesmo. Foi o Lennart Kau, né? 2 gols em 2 jogos, moleque, 17 anos, e marcou um golaço, gente. Uma bola no ângulo. Golaço. Até perdeu chance de marcar outro gol, inclusive, o Lennart Kau. Mas, bom, quando o jogo estava 2-0, antes de sair o terceiro gol, teve um pênalti marcado por Borussia Mönchengladbach, tá? O Bishop, né? Agarrou o jogador do Borussia Mönchengladbach na grande área, sem ter nem pra quê. Lance totalmente, né? Totalmente errado, totalmente esquisito do Bishop. Na hora o árbitro não viu. O VAR viu, avisou, o árbitro foi ver e marcou. O pênalti quem foi chutar foi o Stagger, né? Do Borussia Mönchengladbach, meteu na trave. Ali perdendo a chance de diminuir o placar para 2-1, né? O que abriria o jogo mesmo o Borussia estando com 1 a menos, né? Bom, eu sei que o Bayern de Munique, aproveitando disso, botou o Lennart Kau e já falei, né? Marcou o terceiro gol. E depois o Bayern de Munique até perdeu outras chances, né? Como falei, com o próprio Lennart Kau. Perdeu ali 1 ou 2 chances após o terceiro gol de marcar o quarto. E vale dizer desse jogo, o Bayern de Munique encarou um adversário difícil, último colocado, apenas 3 pontos ganhos, mas se você for olhar pelo placar, o Bayern de Munique faturou mais uma, 3-0, que surra. Mas se você for olhar pelo jogo, se viu o porquê que dizem, e o porquê que eu vivo dizendo aqui para os amigos, que o Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, que inclusive é o próximo adversário do Bayern de Munique pelo campeonato alemão, o porquê que esses jogos são clássicos, gente. É por causa disso. Não tem nada de graça, não. Tem que lutar mesmo, a vera. Kane acabou não marcando gol, né, nesse jogo, não um gol que valeu, e passou em branco, né. Mas, Bayern de Munique 3, Borussia Mönchengladbach 0, e o Bayern, líder do campeonato alemão, com 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o RB Leipzig. Beleza, gente? O Stuttgart é o terceiro e o Borussia Dortmund é o quarto colocado no momento. Próximos jogos do Bayern de Munique, gente, só passando aqui rapidamente. O Colônia
na próxima quarta-feira, jogo único, Copa da Alemanha, segunda fase, jogo na casa do Colônia, tá? Vale dizer, qualquer empate, pênaltis, tá? E no próximo final de semana, vou confirmar o dia, daqui para lá eu aviso, o Bayern de Munique vai ter clássico contra o Bayer Leverkusen, né? Na Allianz Arena. Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, pelo campeonato alemão. Então é isso, gente. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí e fui!